Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou Euri Benevento, tamo junto sempre. E comecei aqui com a música do filho do Bob Marley, né? Que essa música que tá bombando no Instagram. Todos os vídeos que você entra no Instagram tem essa música, né? Eu não sei se é Ig Marley que se pronuncia, que é um Y e um G. Eu acho que é Ig Marley, né? Deve ser isso, mas talvez tenha uma outra pronúncia aí por não ser em português, né? Mas essa música que tá bombando na internet. Comecei com o nosso Terça Nobre aqui. E estamos aqui toda terça trocando ideia com você. Conseguimos retomar o nosso projeto Terça Nóbrico. E estamos aqui firme e forte toda semana trocando ideia. Agradecendo a galera que me segue nas redes sociais. @EuriBenevento, Euri com Y. Instagram, Facebook e X. Eu fiz um X de Xuxa. Fiz um X no coração. Lembra aquela música do Travessos? E o TikTok, tamo lá também, mas eu tô precisando movimentar o TikTok. Inclusive, esse dia eu tava conversando com um amigo e ele falou: faz esses vídeos que você faz no Instagram, joga lá no TikTok também, né? No começo eu tava fazendo isso, depois eu parei. Nem sei explicar por que eu parei, mas vou voltar pro TikTok, @EuriBenevento. E o Terça Nobre, né, completou 4 anos no dia 17 de março, olha só que maravilha. Eu contei só um pedacinho da história, né, porque eu fiquei assim, pô, todo ano quando o Terça Nobre faz aniversário, eu conto como tudo começou. E no programa da semana passada, eu falei, né, que no meio da pandemia, naquela situação, né, de pandemia, eu comi as coisas desmontadas, porque eu morava aqui em São Paulo e tinha aqui o computador, o microfone, só que eu não gravava muita coisa. Eu comprei na intenção de fazer uma rádio web, comecei a fazer uma rádio web que se chamava Sampa FM, ainda existe o projeto, tudo guardadinho, bonitinho. Um dia vai sair do papel essa rádio web, ou outro tipo de rádio também, mas era Sampa FM, né, a ideia da minha rádio. Cheguei a conseguir colocar lá no ar um pouquinho, mas eram testes. E aí na correria do dia a dia também, com algumas outras dificuldades, eu acabei não conseguindo tocar pra frente, né? E aí tinha o projeto de um programa chamado Terça Nobre, mas na verdade assim, era um programa, antes de ser Terça Nobre, era um programa que ia ser diário, né? Ia ser de segunda, terça, vários dias, e ia ter outro nome. E aí depois, né, fui negociando com a coordenação da Rádio Show na época, aí não deu pra ser todo dia. Tá bom, vamos fazer toda segunda. Vamos fazer terça. Aí chegamos ao acordo que faríamos o programa toda terça-feira. E aí eu achei melhor chamar de Terça Nobre. Lembrando da época que a Globo tinha uma programação que chamava Terça Nobre. Então, apesar de eu amar fazer o podcast, se alguém perguntar, é homenagem pura ao que era o nome. Eu acho muito bonito Nobre, né? Que nem tem o Dudu Nobre. Esse sobrenome Nobre eu acho muito legal. Então, tipo, Euri Nobre. Se fosse Euri Nobre, eu ia gostar. Então, pensei no nome Terça Nobre, lembrando os tempos áureos da Globo, sim, né? E aí era pra ser um programa de rádio, e aí depois acabou não dando certo, ficou um projeto de gaveta. E na pandemia eu resolvi fazer alguma coisa, porque eu tava parado em casa. E aí eu falei, tem as vinhetas do programa, vou tentar fazer o programa em casa. E aí comecei a fazer o Terça Nobre, e assim nasceu o podcast Terça Nobre, que na verdade ia ser um programa de rádio. Pra quem conhece e ouve, né, o Terça Nobre desde o começo, sabe porque eu já contei essa história aqui, mas é sempre legal a gente relembrar as raízes do programa, e pra quem tá chegando agora também, pra quem tá começando nessa temporada do Terça Nobre e não escutou essa história, é bom saber, é bom conhecer a história do nosso programa /podcast Terça Nobre. Então, eu não contei isso na semana passada, então eu aproveito para complementar essa informação para quem não sabia, né? E para quem já sabia, relembra, né, a história raiz aqui do nosso Terça Nobre.
E já que a gente tá falando do episódio anterior, né, na semana passada a gente teve esse episódio chamado 4 anos do Terça Nobre e você sabe aproveitar o seu tempo? Foi o episódio de número 5 da 6ª temporada do Terça Nobre, e esses são os números do nosso podcast, que a cada temporada vai crescendo, a cada episódio a gente vai ganhando novos números aí para contar a história desse podcast. E a gente conversou, né, sobre essa questão da gente saber aproveitar o tempo que a gente está vivendo, né, porque eu até falei no começo do programa, depois eu tava ouvindo de novo, eu falei assim, pô, parece que ficou meio estranho o que eu falei, tipo, eu não tô falando de tempo, horas, tô falando de tempo que vive, mas do tempo é horas, óbvio, né? Mas eu quis dizer assim, porque às vezes a gente fala assim, você tem um dia pra resolver tudo, um dia pra aproveitar, você sabe aproveitar seu dia. Então assim, dividido nesse tempo como dias, né, separado, tal, 24 horas, tal, é uma coisa. E aquele momento que a gente está vivendo, né, aquela situação que a gente está vivendo, aquela época que a gente está vivendo, eu acho que ela se caracteriza como outra coisa. Claro, tudo tem a ver com o tempo, tudo corre horas, mas quando a gente fica assim, relembrando, né, aquelas coisas, lembra a época da escola que a gente ficou estudando e tal ano, então, tipo, isso que eu quis dizer, sabe? Essa questão de você aproveitar o tempo que você está vivendo, essa situação que você vive nesse momento. E daqui a um tempo você pode, de repente, sentir falta disso e de repente, que nem a gente vê na internet, assim, no Instagram, assim, no Facebook, aquelas mensagens assim, um dia você parou pra pensar que foi a última vez que você saiu pra brincar com seus amigos, foi a última vez que você foi jogar bola com seus amigos. Então, tipo assim, a gente nunca sabe, né, que determinada situação ia ser a última vez. E aí quando você para pra pensar e você lembra disso, você fala, nossa, aquela foi a última vez que a gente conseguiu reunir todos os amigos. Aquela foi a última vez que a gente conseguiu reunir a família inteira. Então, essas coisas, elas ficam, né? Elas marcam. Então, será que a gente tá sabendo aproveitar tudo isso? A gente tá sabendo aproveitar o momento que a gente vive? Sabendo aproveitar ir num show? Sabendo aproveitar ir num jogo? Sabendo aproveitar ir num evento? Sabendo aproveitar estar com os amigos, com um amigo sentado, tomando um cafezinho, conversando? Saber aproveitar o momento que você tá ali com a sua família, curtindo aquele momento tranquilo, sem estresse, sem loucura. Então, às vezes a gente não percebe isso, né? As coisas só vão passando e a gente não percebe, a gente só vai sentir falta depois. E é engraçado, às vezes a gente tá com a pessoa ali, tá conversando, e na hora a gente não fala muita coisa, e depois quando vai embora fala, pô, já tô com saudade, não sei o quê, e aí manda mensagem. E eu tenho esse problema, até já falei aqui no programa, né? Às vezes na hora eu fico meio assim, eu fico um turbilhão, né, de emoções e pensamentos e sentimentos, e na hora, assim, eu falo coisas e depois eu me arrependo, ou falo, nossa, não deveria ter falado de tal jeito, ou acho que poderia ter falado melhor, acho que poderia ter falado isso. Então, essas coisas que vão acontecendo na minha cabeça, né, esse turbilhão de coisas de querer viver tudo ao mesmo tempo, é ansiedade também, né? Então, essa ansiedade, ela pode atrapalhar da gente curtir mesmo, da gente saber aproveitar o momento, ou então saber viver o momento, mesmo que não seja lá o melhor momento, né? Mas é que nem eu já falei aqui no programa também, que às vezes a gente fica assim, pensando, né? Tal dia da semana eu vou ter que fazer tal coisa, aí você fica remoendo já antes de acontecer. E aí quando você percebe, passa e nem foi tudo isso. Eu já falei isso aqui. E essa semana aconteceu isso comigo, né? Então, eu sempre falo isso aqui no programa, mas às vezes eu me pego esquecendo disso, sabe? Quando eu reparo, eu falo, nossa, eu já falei sobre isso e não pratiquei isso a meu favor. Então, é um eterno aprendizado, né? É um eterno tentativa e erro, né? Todo dia a gente tenta de novo, a gente tenta melhorar, a gente tenta não fazer, não cometer de novo os mesmos erros, não cometer situações que a gente sabe que vai chatear, né? Então foi mais ou menos isso que a gente conversou na semana passada, episódio número 5 da 6ª temporada. Você que não ouviu pode ir lá na playlist Terça Nobre, que tem lá no canal, que é uma playlist de podcast que o próprio YouTube criou agora, que é muito legal, que você consegue colocar como podcast mesmo, então dá pra assistir pelo YouTube, ou se quiser, se você preferir só ouvir, você pode colocar lá no Spotify, você procura lá como Euri Benevento, ou então Terça Nobre, o episódio da semana passada, falando dos 4 anos do Terça Nobre, e também conversando um pouquinho sobre essa questão da gente saber aproveitar o momento que a gente tá vivendo, né? Aproveitar para agradecer também os comentários, né? Minha amiga Fernanda, que tá sempre ligada com a gente aqui no Terça Nobre, sempre acompanhando e apoiando. Valeu, Fernanda. Ela comentou lá, parabéns pelos 4 anos do Terça Nobre. Obrigado, Fernanda. Obrigado por acompanhar o nosso programa. Minha amiga Cris Maria comentou também, parabéns pelos 4 anos. Sucesso sempre na sua caminhada. Valeu, Cris. Brigadão. Aproveito também para parabenizar a Cris, que se formou recentemente em jornalismo. Parabéns.
eu estive no comecinho dessa turma, né, lá na turma de jornalismo da Canção Nova, mas aí no começo da pandemia, eu com vários problemas pessoais, acabei tendo que deixar o curso, mas teve a turma que conseguiu seguir em frente, conseguiu terminar, conseguiu se formar. Então parabéns a toda a turma que se formou aí. Um parabéns especial a Cris também, que eu acompanhei desde o começo dessa trajetória também. Te desejo muito sucesso. E também ela tem um podcast que chama Pode Te Inspirar, que é um podcast muito legal também. Você que está ouvindo o nosso podcast pode seguir lá também, ouvir os episódios do podcast da Cris. Valeu, Cris, por acompanhar o Terça Nobre, tamo junto. E também agradecendo a galera que mandou parabéns no WhatsApp, a galera que mandou parabéns pelas redes sociais, os parabéns do Terça Nobre, comentaram também lá no Facebook. Então é sempre muito importante o apoio de todo mundo que tá sempre acompanhando. E olha que loucura, né? 4 anos de Terça Nobre. Quem diria, né, que no comecinho, assim, que eu fiz um primeiro episódio sem pretensão, de repente ganhou forma, ganhou números, isso me levou em alguns lugares, isso me abriu portas novamente, isso me deu a oportunidade de participar de outros podcasts também. Então tudo tem a ver com esse começo do Terça Nobre, apesar de eu já receber algumas críticas pesadas, assim, de pessoas que eu até perdi a amizade um pouco por isso também, porque vieram, assim, de uma maneira muito rígida e muito rude, criticar o jeito que eu fazia o programa. Eu sei que eu tenho muito a aprender também, mas eu acho que, é que nem eu falo, aquela questão da crítica construtiva é importante. Se a pessoa chegar e falar, olha, faz isso, faz aquilo, porque assim, eu já recebi muita dica, muita gente que escuta o podcast já conversou comigo, já falou, e eu sempre que eu posso, eu encaixo aquelas dicas das pessoas que me passam, que eu sei que são pessoas que querem ver o podcast crescer. Então quem escuta o podcast desde o começo, essas pessoas que me deram sugestões, sabem muito bem que as sugestões que elas me deram de uma maneira legal e construtiva, elas foram encaixadas aqui no Terça Nobre. Agora, assim, teve gente que veio, assim, pra esculachar mesmo, pra querer derrubar e querer fazer de uma maneira, assim, pesada, pra até me fazer desistir mesmo. Então, assim, esse tipo de pessoa eu acho que é desnecessário, né? E eu acho importante dizer, porque assim, se não fosse essa iniciativa de ter o Terça Nobre, de começar o podcast, não me abririam outras portas que foram abertas depois. Então já participei de mais de 4 podcasts diferentes, programas de rádio, convites. Então isso foi porque eu comecei a fazer o podcast Terça Nobre, comecei a movimentar de novo essa parte. E aí surgiram essas oportunidades, né? Aí eu fiz uma temporada do podcast da Vibe Mundial, que chama Vibecast, que fazia junto com a Bruna Santos. Inclusive tem aqui no canal Euri Benevento, você vai lá nas playlists, tem lá a playlist do Vibecast com 24 episódios, eu e a Bruna. Eu tive ali a honra de poder produzir, escolher os temas também do podcast. Foi uma experiência muito legal. É uma pena que a gente teve que parar com o projeto, porque a rádio também ela teve outros projetos, outras coisas, e aí o projeto do Vibecast ficou assim, parado no momento, né? Mas assim, pode ser que em algum momento volte de novo, mas essa oportunidade só aconteceu porque eu fazia o Terça Nobre também. Então tenho muito orgulho e felicidade de fazer o Terça Nobre, de estar com o Terça Nobre no ar, e agradecer a galera que realmente apoia, que gosta, escuta o Terça Nobre realmente, depois vem falar comigo, porque assim, tem gente que escuta só um pouquinho e depois só comenta em cima do tema, mas não escuta o programa. E tem gente que realmente escuta e vem falar comigo depois, e aí tá tudo certo. Quem quer escutar inteiro, beleza, quem não pode escutar inteiro também, tá tudo certo, e a gente encontra uma melhor maneira. Você consegue assistir pelo YouTube, consegue ouvir pelo Spotify, e tamo aqui toda terça-feira, @EuriBenevento. Me estendi pra caramba nesse começo, mas esse foi o episódio da semana passada do Terça Nobre 4 anos. E tô com bastante ideia legal pra esse ano, que nem eu falei, todo ano eu falo isso, mas esse ano realmente tá acontecendo uma movimentação nos bastidores aí, para que sejam feitas coisas diferentes aqui no Terça Nobre. Então eu espero que esse ano ainda eu consiga trazer algumas novidades para vocês. É que é uma coisa bem passo de formiguinha mesmo, porque eu tô fazendo sozinho, né? Então é passo a passo, né? É uma coisa de cada vez, mas tá rolando uma movimentação e tá rolando uma vontade também de tentar fazer coisas diferentes aqui pro programa, né? E agora é hora de girar o botão aleatório. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Ó, a trilha, a segunda vez que acontece isso, né? Que eu vou girar o botão aleatório e a trilha acaba bem na hora. Mas olha só, vamos dançar, hein? Veio outra trilha e vai. Girando o botão aleatório do Terça Nobre, vamos falar do nosso tema de hoje.
Você está feliz com suas escolhas? Esse é o tema de hoje. Uma frase que eu sempre falo, né, aqui no programa é aquela da música do Charlie Brown, né? A cada escolha uma renúncia. A cada escolha uma renúncia, isso é a vida. E muitas vezes acontece isso, né, na nossa vida. E assim, eu comecei a perceber isso, né? Não faz muito tempo, né? Lógico, sempre tem alguma coisa assim que acontece na nossa vida que a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que decidir o que vai fazer. Mas assim, quando aconteciam essas coisas, eu só ficava meio chateado, mas eu não percebia, não parava para prestar atenção que isso sempre acontece. E de uns tempos pra cá, eu comecei a entender que isso sempre vai acontecer. Então, sempre que a gente for fazer uma escolha, a gente vai ter que deixar outra coisa pra trás. Mesmo que seja coisa pequena, às vezes é coisa grande, às vezes são pessoas, né, que a gente tem que deixar pra trás por causa de escolhas que a gente faz na vida. E sempre alguém vai ficar magoado, né? Que nem eu já falei aqui no programa, né? Tem uma frase que eu acho interessante do Danilo Gentili no Twitter, né? Assim, você entra no Twitter dele, lá no X dele, tá, pelo menos era assim, não sei se ainda é, mas estava assim, decepcionando pessoas desde 1900 e tanto, que é o ano que ele nasceu. Tipo eu, né? Decepcionando pessoas desde 1989. Então sempre vai ter uma festa de aniversário e um evento no mesmo dia. É incrível. Isso acontece muito comigo. Tipo, tem um jogo importante do Palmeiras e tem o aniversário de alguém pra eu ir. Aí eu falo, putz, se eu for no jogo, a pessoa vai ficar triste que eu não fui no aniversário. Aí se eu for no aniversário, eu vou ficar triste porque eu não fui no jogo. Então aí eu preciso pesar as minhas prioridades. Falar, não, nesse momento a minha prioridade é isso. Então é uma coisa meio chata, assim. Eu usei como exemplo, porque, como eu falo, eu sempre trago a minha vida aqui como exemplo, né? Coloca lá a mão à palmatória e né, segue a vida. Coloquei a minha vida assim, mas isso acontece com todas as pessoas, né? E isso aconteceu comigo recentemente no trabalho também, assim, algumas coisas que eu tinha que resolver, e aí assim, se eu fosse por um lado, eu ia ficar mal com o meu chefe, mas ia ficar bem com uma galera. Aí se eu fosse pro outro lado, eu ia ficar bem com o meu chefe e mal com uma outra galera. E aí tem aquela coisa, às vezes você quer ser legal, você quer fazer a sua parte. Você quer fazer simplesmente a sua parte. Você não quer nada de ninguém, é o que eu sempre falo aqui no programa. E toda vez que começa a acontecer alguma coisa muito foda, assim, que eu sei que vai me irritar, que vai me deixar chateado, eu sempre falo, cara, eu só quero fazer o meu trampo e ir embora, eu não quero nada de ninguém. E teve uma vez também uma casa que eu morei, né, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, e o dono da casa um dia começou a implicar comigo, assim, por umas coisas completamente aleatórias, assim, sem motivo nenhum, simplesmente porque ele acordou e falou, hoje eu vou implicar com o Euri do nada aqui. E aí ele começou, que não sei o que, aí ele falou, porque a casa é minha, porque não sei o que. A pior merda que tem você alugar a casa direto com o dono é isso, porque aí você tem aquele contato. Melhor coisa é você alugar na imobiliária, né? Se você tiver a casa própria, melhor ainda, mas se você tem que pagar aluguel, você paga na imobiliária, você não precisa falar com ninguém, você paga na imobiliária, o que se tiver a resolver, você resolve com a imobiliária, não precisa, você não conhece o dono da casa e já era. Aí ainda era naquela época que eu alugava diretamente com o dono, e aí ele começou a falar um monte de coisa que não sei o que. E aí eu falei assim pra ele, eu falei, olha, eu pago aluguel, eu moro sozinho, exatamente porque eu não gosto de incomodar as pessoas. E também não gosto de ser incomodado. Então, a partir do momento que eu tenho a informação, que eu sei que eu tô incomodando, cara, eu fico me sentindo muito mal. Então eu prefiro pegar minhas coisas e ir embora. Como eu converso com a minha mãe, eu prefiro me recolher na minha insignificância e ponto. Sabe? Então, assim, se eu tô incomodando, a partir do momento que eu tenho a informação que eu estou incomodando, eu fico muito mal. É até redundante, mas se eu sei que eu tô incomodando, eu fico muito incomodado. Então, é muito chato você saber que você tá incomodando de alguma maneira. Então, eu morro de medo, eu sempre converso isso com meus amigos, eu morro de medo de incomodar as pessoas. A partir do momento que eu sei que eu tô incomodando, eu começo a me sentir mal. Então, como eu falei semana passada, né, a qualquer sinal de interesse, retribua, faça um favor a si mesmo e vá embora. Então, isso, né? Eu falei isso pro dono da casa. Eu falei, olha, se eu tô incomodando, se esse é o problema, então beleza. Então eu saio, eu pego as minhas coisas e eu vou embora. Não, mas eu não tô falando isso, que não sei o quê. Falei, então, mas eu moro sozinho por isso. Eu escolhi morar sozinho, eu pago aluguel,
porque eu pago por essa paz, né? É aquela velha coisa, se custa a sua paz, então custa caro demais. Então são escolhas que a gente faz na vida. Então, assim, se eu tinha essa informação que eu estava incomodando de alguma maneira, sei lá por quê, aquilo me deixou mal e eu falei, não, preciso ir embora. E aí, assim, a pessoa, não, mas aqui não sei o quê. Então, daquele momento pra mim, virou uma chave que eu coloquei na minha cabeça, não, a partir de agora eu vou correr atrás e eu vou mudar daqui. Eu vou pra outro lugar, porque isso aqui pra mim já não tá dando certo, não me pertence mais. E passou pouco tempo e eu consegui mudar dali. Mas assim, foi essa virada de chave que deu na minha cabeça. Então, às vezes a gente tem essa questão da gente fazer escolhas. Escolhas e renúncias. Então, assim, eu tive que deixar pra trás muita coisa. Então, assim, quando você mora sozinho, quando você tem essa coisa de você não conviver sempre com outras pessoas, isso também muda um pouco, né, o nosso pensamento, muda a nossa visão sobre convivência. Então, são escolhas que a gente tem que fazer e aí algumas coisas a gente começa a não querer mais passar por aquele tipo de situação. A gente olha e fala, não, eu já passei por isso, eu não quero passar por isso de novo. E quando eu falo dessa questão de incomodar, é isso também. Então, assim, às vezes quando começa a ter muita picuinha no trabalho, né? Ou então no dia a dia com familiares, alguma coisa, eu falo, cara, eu só quero fazer a minha parte e ir embora. Eu não quero nada de ninguém. Eu quero só o que é meu. Isso aqui é meu porque eu trabalho, eu tenho esse direito a isso aqui, beleza? Então, assim, é muito ruim quando você começa a perceber que as pessoas estão incomodadas com a sua presença, estão incomodadas com alguma coisa que você fez, alguma coisa que você falou. Então, assim, quanto mais discreto, mais despercebido a gente passar, às vezes é melhor. E que nem eu já conversei com alguns amigos também, né? Assim, já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em empresa menor. Então, assim, às vezes, que nem eu falo, às vezes eu sinto falta de trabalhar numa empresa bem grandona, assim, que você é considerado só um número, porque aí as pessoas nem sabem quem é você. Você simplesmente chega, bate ponto, vai embora, beleza? Agora, quando você tem aquela coisa mais, né, íntima ali, aquela empresa menor, que as pessoas estão se vendo, todo mundo sabe da vida de todo mundo, que aí tem aquele conceito, né, somos uma família. E é até legal você ter esse conceito de que, considera família, mas assim, fica uma coisa que até fica antiprofissional, que aí quando você precisa ser profissional, quando você precisa ter uma atitude, quando você precisa falar de um jeito diferente, as pessoas não vão entender, não vão aceitar. Então isso gera, né, desconforto, gera burburinho, é uma coisa que é chata, que é pesada. Então, às vezes, seria melhor mesmo você ser apenas um número. Até cai em contradição pelas coisas que eu falo aqui no programa, que é ruim quando a gente é tratado como só um número. Mas em alguns momentos é melhor, né? Que nem eu mesmo já reclamei muito aqui no programa de eu me sentir invisível, né? Quando eu ando pela Paulista, quando eu ando na rua assim. Eu tenho a sensação disso. É engraçado, porque só me enxerga quem quer vender alguma coisa, né? Tipo assim, cara, quem quer vender, quem quer aquelas coletinhas do Graac, lá do Abrink, quer pedir ajuda de alguma coisa, eles me veem. Agora, quando são pessoas que eu gostaria que me vissem, ignoram a minha existência. É incrível isso, né? Esse poder de ser invisível para algumas pessoas e outras não. E eu já falei disso, né? Que é ruim ser invisível, mas em alguns momentos às vezes era melhor mesmo que ninguém percebesse a sua presença para você passar despercebido e ninguém encher seu saco, ninguém ficar incomodado com as coisas que você faz. Então é um eterno dilema de contradições pelas coisas que a gente conversa aqui no programa, mas eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar nessa questão, sabe? Que tem momentos que a gente preferia que ninguém soubesse de nada, que ninguém cuidasse da nossa vida, deixasse a gente quieto, e tem momentos que a gente quer ser visto, né? Então, são momentos que a gente vai passando na nossa vida. E quando eu falo dessa questão, assim, de estar feliz, né, com suas escolhas, é porque, que não eu falei assim, por exemplo, eu morava numa casa e eu resolvi mudar, porque aquilo não estava me fazendo bem. Eu morava numa região completamente diferente da região que eu moro agora, uma distância, né, muito longa. Eu tinha mais coisas, porque aquela casa era maior. E aí depois, quando eu mudei, eu tive que mudar para uma casa menor, então eu tive que deixar algumas coisas para trás, coisas materiais mesmo, tal. E aí a casa diminuiu. Aí os meus hábitos também mudaram por causa do tamanho. Quando você mora numa casa maior, tem cozinha grande, você inventa de fazer bolo, inventa de fazer um monte de coisa. Quando você mora numa casa menor, você já não consegue fazer tanta coisa, você perde um pouco o pique de fazer as coisas. Então, né, mudam-se os hábitos também. Eu sempre pensava assim, não, outra hora eu volto, outra hora eu pego uma casa grande. E aí não peguei casa grande e passou, sei lá, 10 anos e eu me adaptei e acostumei a morar numa casa bem menor e nunca mais saí disso. E aí algumas coisas elas não voltaram mais. Aí onde eu quero chegar com isso, que eu tô usando a minha vida como exemplo, que nem eu sempre falo aqui,
Mas assim, às vezes a gente vai tomando algumas decisões, a gente tem atitudes na vida, a gente escolhe caminhos na vida que a gente pensa que aquilo é provisório, sabe? Não, eu vou ficar por aqui por um tempo, depois eu faço outra coisa. Aí você compra alguma coisa assim, não, eu vou comprar esse aqui simplesinho porque é provisório. Depois, mais pra frente, quando melhorar, eu compro o melhor. Só que o provisório vira permanente. Você não compra outra coisa, você não evolui daquela situação, você fica sempre no provisório. E quando você vê, já se passaram, sei lá, 5, 10 anos e tá do mesmo jeito. Então, assim, já não cabe mais você querer voltar para aquele caminho porque a sua cabeça agora tá diferente. E assim como a gente tem como atitudes com pessoas, né? Então, assim, tem pessoas que te magoaram e aí você para de falar com a pessoa, você para de ver aquela pessoa. Não exatamente parar de falar, simplesmente as vidas tomam outros rumos. Então você não vê mais, não troca ideia, tá lá. A pessoa tá vivendo a vida dela, você tá vivendo a sua, não troca ideia, beleza. Mas naquele momento era assim, era só pra de repente diminuir uma chateação, diminuir ali uma frustração e depois você fica com aquele sentimento, aquele pensamento, em algum momento a gente vai conversar de novo. Aí quando você percebe já passou um tempo muito grande e você nunca mais viu aquela pessoa, nunca mais falou, não sabe nada sobre aquela pessoa, que era uma pessoa que você conversava, que você via. E eu tô falando de amizade também, sabe? Pessoas que conviviam no seu dia a dia, que você convivia na casa da pessoa, a pessoa na sua casa, e hoje são completos estranhos. E naquele momento parecia que era só um até daqui a pouco, sabe? E esse até daqui a pouco já se passaram 10 anos. E você não tem mais contato nenhum com aquela pessoa. Então, assim, e agora não faz mais sentido você falar com aquela pessoa. Se um dia você falar, nossa, tô com saudade, mas você não sabe nem o que dizer. Você não sabe nem o que falar pra aquela pessoa, você não sabe nem qual seria o assunto. Então por quê? Porque assim, as coisas mudaram, o tempo passou e as prioridades mudaram e hoje não cabe mais. Então assim, eu falei aqui, né, nos primeiros episódios, quando eu li sobre Almas Gêmeas também, aqui no programa, que é um dos programas que eu gosto muito, assim, né, se eu fosse fazer uma lista dos preferidos do Terça Nobre, eu acho que esse assunto de Alma Gêmea eu gostei muito. E eu falei um momento assim, né, sobre pessoas que se encontram na vida. Tem gente que a gente encontra na vida que é só por um momento mesmo. Que ela vai fazer parte da sua vida ali por aquele momento, você precisava fazer parte da vida dela naquele momento, e ela precisava fazer parte da sua vida naquele momento, e depois nunca mais vocês vão se encontrar. Foi fundamental, foi importante, foi legal pra caramba aquele momento, aquela época, mas isso nunca mais vai acontecer, porque era só pra ser naquele momento. E tem gente que vai ficar por muito mais tempo. Então vão ter pessoas que vão passar pela nossa vida rapidamente, então pessoas que vão ficar na nossa vida e vão durar mais tempo. E isso faz parte da vida. Pode reparar que você teve amigos legais pra caramba, coisas muito legais, mas que hoje em dia esses amigos não fazem mais parte da sua vida, não fazem mais parte do seu rolê. E pode reparar que tem pessoas que estão ali, que você achava que você não ia ver mais, de repente essa pessoa voltou e passou a ser importante de novo na sua vida. Então a vida é assim, ela acontece isso sempre. Esse mundo, né, esse mundo que dá voltas, isso acontece na vida de todo mundo. E assim, que nem eu falei, quando a gente toma certas atitudes, a gente tem certas escolhas, a gente deixa muita coisa pra trás. Deixa amigos, deixa pessoas, deixa lugares. E às vezes não adianta a gente querer voltar porque não tem mais aquela magia que era da época que você viveu aquilo. Então são coisas que vão ficando pra trás. E que nem essa semana eu tava parando pra pensar assim, né? Às vezes quando tem relacionamento também que a gente termina, né? E sempre tem alguma coisa que ficou por dizer. Que nem eu já falei aqui no programa, teve um episódio que fala as palavras que nunca foram ditas. Então, são palavras, coisas que você gostaria de ter dito e não conseguiu. Uma DR que você queria ter e não teve. Alguma coisa que você queria ter mostrado pra pessoa. Olha, naquele momento você fez isso, mas você também falou isso. Porque assim, às vezes a pessoa escolhe você ser o vilão da história dela, né? Que nem deixa a pessoa escolher o vilão ser você. Se você sabe que você não era o vilão, fica em paz, fica tranquilo. Mas assim, é ruim também quando a pessoa te escolhe como vilão, te coloca como vilão da história dela e só conta a versão dela e aí fala pra você e não quer escutar aquela versão que você também tem. Não quer perceber a visão que você tinha. Que nem eu já falei aqui no programa sobre um filme, né, que chama Paixão à Flor da Pele, e que o nome original dele em inglês é Wicker Park, que tem até no YouTube esse filme completo. Eu gosto muito desse filme. Na verdade, uma relação de amor e ódio que eu tenho com esse filme, porque eu gosto, ao mesmo tempo tenho raiva de algumas coisas que acontecem no filme. Mas esse filme tem um momento que fala isso, que mostra a visão do rapazinho principal do filme, lá do ator principal,
Mas aí a gente, vendo pela percepção dele, a gente começa a ficar com raiva de algumas pessoas no filme que tiveram algumas atitudes com ele. Mas aí depois mostra a percepção das outras pessoas também. E aí quando você vê pela percepção das outras pessoas, você começa a entender, não que você dê razão pra alguém, mas você começa a entender algumas atitudes. Falar, ela teve essa atitude porque isso, aquilo. Então assim, existem outras percepções, existem outros tipos de visão. A pessoa escolhe você ser o vilão, mas ela não deixa você contar a sua versão, ela não deixa você contar o que você pensa sobre aquilo. E às vezes você fica assim, com aquela coisa, com um término mal terminado, né? Então não terminou direito, não terminou dizendo o que você precisava dizer, as palavras que não foram ditas. E aí parece que daqui um tempo a gente vai poder conversar de novo, aí 1 ano, 2 anos. Quando você vê, já se passaram 5 anos. Mas na sua cabeça, na nossa lembrança, parece que foi esses dias. Tem um episódio que eu falo assim, na lembrança o tempo parece parar. E é verdade, porque assim, aquela última briga, aquela última discussão que teve, aquelas últimas palavras que a gente precisava dizer e não conseguiu dizer, elas ficam travadas, é um pause que dá na nossa vida, assim, fica pausado ali, e mesmo que acontecendo um monte de coisa, parece que foi ontem, porque não tá resolvido, dentro da nossa cabeça não tá resolvido. Na nossa mente não tá resolvido. Por isso que o tempo é fresco nesse momento. Que você consegue lembrar de cada coisa como se tivesse sido agora, sabe? Pouco tempo atrás. Mas já foram 5 anos. Já foram 10 anos. E mesmo assim, na sua cabeça, na sua mente, tá fresco. Por quê? Porque você não resolveu aquilo. Aquilo não teve um ponto final pra você. Aquilo ainda tá em aberto, tá no ar. Então, por isso que essas coisas, elas ficam, remoendo na nossa lembrança, na nossa mente. E aí, quando a gente tem essas escolhas, a gente começa a pensar assim, puxa, eu deveria ter tido outra escolha, eu deveria ter pensado melhor pra falar isso, eu deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter falado o que eu pensava, eu deveria ter resolvido isso, porque assim, agora eu não posso resolver mais. Já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, como é que eu vou chegar na pessoa e vou falar, olha, isso aqui... Ela fala, tá, mas se você tá preocupado com isso ainda, então tá te incomodando, você tá incomodado com isso? Nem lembrava mais. Que nem eu contei aqui uma vez, né, de uma pessoa que eu discuti, assim, numa empresa que eu trabalhava, e por muitos anos eu remoí aquilo, e aí a gente se encontrou pelo Facebook, e aí um dia eu resolvi pedir desculpa, né, sobre isso. Ela falou, nossa, eu nem lembrava disso. E que nem eu falei, às vezes pra ela, de repente ela até lembrava, mas ela quis também, tipo, de repente... dar uma sapateada na minha cara, mas tudo bem, é o problema dela. Mas tipo assim, nem lembrava disso, cara, nossa... Fica leve, descansa, militante. Então, às vezes a gente fica remoendo umas coisas que é só na nossa cabeça que faz sentido. Às vezes pra outra pessoa já foi, nem lembra mais e tá tudo certo pra ela. E deveria estar tudo certo pra você também. Então, essas coisas assim que a gente não faz escolhas que a gente gostaria de fazer naquele momento, a gente faz outras escolhas porque de repente foi uma escolha mais conveniente, foi a escolha que você raciocinou e achou que deveria fazer, mas depois você se arrepende. Só que dependendo do que acontecer, dependendo do tempo que você demorar pra entender e se arrepender, já não vai adiantar mais. Então, por isso que a pergunta é, você está feliz com suas escolhas? E eu sempre falo também, né, que a gente às vezes reclama do trabalho, reclama de onde mora, reclama do que faz da vida, mas assim, a gente, de alguma maneira, a gente chegou nesse caminho por escolhas que a gente fez. Então assim, que nem eu falo, lógico, existem momentos, existem coisas que as pessoas passam na vida, cada pessoa tem sua história e suas dificuldades. Às vezes a pessoa, ela vai por um caminho que meio que não tem muita opção, e aí ela tá naquela situação que ela não consegue sair e tal. Então eu não posso também falar de uma maneira geral e julgar todo mundo. Mas, por exemplo, hoje, às vezes quando eu paro pra pensar em algumas coisas que eu vivo, algumas situações que eu estou, aí eu começo a refletir, aí eu falo, putz, eu mesmo me coloquei nisso. Eu fui escolhendo algumas coisas, eu fui escolhendo esse caminho, eu cheguei nesse caminho que eu tô agora porque eu escolhi algumas coisas. Eu escolhi esse caminho. Tô errado, tô certo? Não sei, eu vou descobrir depois. Mas tem coisas que só fui eu que escolhi, foi atitude minha. Então, por isso que é importante a gente sempre pesar o que a gente vai fazer. E por isso que eu sempre falo, cara, assim, às vezes a gente não tá feliz naquela situação que a gente tá, e a gente não sabe como sair dessa situação, mas também não sabe, mas também nem pensa como poderia fazer pra sair. Nem tenta, que nem eu converso com os amigos, a gente brinca de jogar na Mega Sena, mas também é alguma coisa, uma tentativa. Porque e se você ganhar?
Lógico que a gente não conhece ninguém que ganhou, né? Mas e se você ganhar um dia? E aí? Vai mudar as coisas, não vai? Então, assim, às vezes a gente quer mudar, a gente quer sair de uma situação, só que a gente não pensa sobre isso, a gente só quer sair. Tá, eu quero sair, mas e aí? Como que a gente pode fazer pra sair dessa situação? O que a gente tem que fazer pra sair? A gente nunca pensa nisso. A gente só pensa assim, eu não gosto daqui e eu quero sair. Mas o que eu tô fazendo pra tentar sair? Às vezes a gente não tá fazendo nada, a gente não tá tentando ter outra escolha. E é sempre o medo que trava a gente. O medo, né? O medo de ficar desempregado, que nem eu falei, eu fiquei 2 anos desempregado pra ajudar. Foi bem na época da pandemia, então piora 1000% a situação. Então, assim, o medo de ficar desempregado é uma coisa muito complicada mesmo, porque trava a pessoa. Você fala, putz, se eu ficar com desempregado, não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas, aí vai sujar meu nome, aí eu vou perder o lugar que eu moro, eu não vou ter onde morar. A gente já começa a pensar no pior. A gente sempre tem um plano B, um plano C, mas a gente sempre tem um medo de dar o próximo passo. A gente sempre tem medo de ter uma atitude muito brusca e colocar tudo a perder. E como tem aquela frase que a galera brinca, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, às vezes a gente tá numa situação que a gente sabe que não é a melhor possível, a gente tá incomodado, mas a gente não consegue sair dela porque o medo trava a gente. Então, quando a gente fala disso, né, de escolhas e renúncias, às vezes tem escolhas mais bruscas que a gente tem que fazer. Né, que nem há um tempo atrás, eu fiz isso, eu tava muito chateado no trabalho, tava difícil, e uma hora eu falei, não dá mais. E eu pedi demissão, mas assim, eu não pensei em nada, eu simplesmente fui e pedi demissão. E eu não tinha nada em vista, eu não tinha outro trabalho, eu não tinha base, eu não tinha dinheiro guardado. Então, assim, foi uma atitude, assim, precipitada e ansiosa da minha parte. Porque assim, que eu precisava sair, mas eu tinha que ter me planejado pra isso. Pra poder sair e não sofrer tanto esse golpe depois, né? Esse golpe que a vida dá. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho vontade de mudar, mas assim, eu já penso 2, 3, 4, 5 vezes todas as possibilidades que pode dar errado. Toda vez que vai acontecer, o que pode dar errado? Aí você começa a pensar. Não é ser pessimista, é só você ter pé no chão de entender, ó, a sua situação no momento não é muito favorável para fazer o que você quer fazer. Então pense, reflita para tentar ter uma atitude melhor, ter uma resposta melhor. Então, às vezes a gente faz isso, a gente tem atitudes, a gente tem escolhas que não é a melhor escolha naquele momento e aí vai tomando um caminho tão diferente, tão fora daquilo que você sonhava, que você planejava, que aí já não vale mais a pena voltar para trás. Aí já não vale mais a pena voltar para trás, já não faz mais sentido. Por isso que eu falo, se você para hoje, você olha, você tá feliz com as suas atitudes, você tá feliz com as suas escolhas e as suas renúncias, valeu a pena ter renunciado a algumas coisas, valeu a pena ter escolhido o que você escolheu. Por isso que é importante ter um momento que a gente tem que parar e pensar nisso. E entender que onde a gente tá, como que a gente se colocou naquele lugar, e se tá bom, beleza, então é isso mesmo, eu corri atrás pra chegar nisso, ou então se não tá bom, como que eu posso fazer pra tentar melhorar isso? Como que eu posso me planejar pra dar um passo melhor e uma escolha melhor do que eu tenho nesse momento? E girando o botão aleatório do nosso podcast Terça Nobre. É hora dele. É hora do nosso queridíssimo Tio Chicória. Vem pra cá, meu mestre. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com você, gente? Que beleza, né, gente? A semana passada a gente teve aí o aniversário do Terça Nobre. Beleza, né? Que o pessoal ficou devendo um bolinho pra gente, uma cervejinha bem geladinha, né? Uma guaranina gelada. Mas não tem problema não, gente. Logo, logo a gente vai ter oportunidade. Vocês podem mandar um bolinho pra gente, né? Que é sempre importante, né? A gente comemorar os aniversários da gente, né? O pessoal também gosta dessas coisas de rádio politécnica, né? E tem gente que pergunta pra mim se o rádio morreu, né? Chicória, o rádio morreu, ninguém escuta rádio mais. Mas na verdade, gente, é que o pessoal costuma viver dentro de uma bolha, né? Porque assim, gente, o rádio não morreu, porra. Você que não escuta rádio, você já colocou no horário pra ver? Gente, tem um monte de gente no Brasil que gosta de escutar rádio, pessoal nos carros, né? Então por isso que eu gosto muito de rádio. E que nem novela também, o pessoal mete o pau na novela, mas as novelas dão bastante audiência ainda. Por isso que o tio Chicória gosta de assistir.
Mas assim, gente, olha, vou fazer uma coisa. Vocês ficam falando pra gente dessas saudades que tem, assim, né, das épocas antigas. Mas por que vocês não aproveitam pra ver agora como que é? Faz agora pra ver. Vamos falar de radionovela, vamos falar de parque, né? Nunca mais ninguém me convidou pra ir no Hopi Hari, no Play Center. Tá? Play Center fechou, né? Que a gente tem saudade. Mas por onde é que vocês foram no Hopi Hari? Apesar que o ingresso é mais de que 200 conto, que você podia muito bem comprar uma casa, né? Você dava entrada numa casa, que o ingresso que você paga no Hopi Hari. Mas um dia, se vocês quiserem me convidar, a pipoca lá é R$19,90, um saquinho assim, num copinho pequenininho de água. Mas pode me convidar que eu vou, gente. Mas também tá muito caro, pelo amor de Deus. Vamos baratear isso aí, gente. Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre Tio Chicória. Tio Chicória foi curto e grosso hoje, né? Não teve muita paciência hoje, Tio Chicória, né? Tô também bravo hoje, Tio Chicória. É que o pessoal promete pergunta e não manda, aí o Tio Chicória fica chateado. Boa, Tio Chicória. Boa. Vamos ver se semana que vem o Tio Chicória vem com mais calma. Vamos colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, @euribenevento, pra galera perguntar pro Tio Chicória e perguntar pra mim também aqui. E esse é o Terça Nobre, nosso podcast. Você que tá ouvindo aí pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e várias outras plataformas. Você que tá assistindo também pelo YouTube, youtube.com/euribenevento. Você que tá assistindo pelo YouTube, você já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu, bora fazer essa forcinha, então coloca lá, só dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal também pra chegar as notificações pra você, pra dar essa moral aqui pro nosso programa. E também, né, lá no youtube.com/euribenevento tem bastante coisa legal também, tem as entrevistas que eu já fiz com bastidores de rádio, tem também algumas aventuras do Tio Chicória, tem eu cantando, tocando violão, tem todos os episódios do Terça Nobre, então dá pra você acompanhar bastante coisa legal lá, youtube.com/euribenevento. E se você quiser ouvir também só o programa, Spotify você procura lá como Terça Nobre ou como Euribenevento, que você consegue acompanhar. No meu Instagram também, @euribenevento, tem lá os links também, tem vídeos, tem bastante coisa legal. E que nem eu falei, nas playlists aqui do programa tem a playlist do Vibecast, né, que eu participei lá da Rádio Vibe Mundial, 24 episódios. Tem também a playlist das entrevistas que eu fiz de bastidores de rádio. Tem a playlist também do programa que eu tô fazendo parte agora, que chama Desiludidos Futebol Clube, que era o debate show que a gente fazia lá na Rádio Show, que é um projeto que eu comecei lá em 2014, e agora a gente conseguiu retomar o projeto e agora a gente tá com outro nome. Tem aqui a playlist também no canal com os programas que acontecem toda segunda-feira ao vivo e toda terça-feira na Astral TV. Então tem bastante coisa pra você acompanhar, né? Quem diria, né? Um jovenzinho de 14 anos lá na cidade de Roseira, fazendo um programa chamado A Hora do Esporte, um dia conseguiu chegar e fazer um programa na TV também com a galera. Então, pra mim é uma grande honra e também estou muito grato, né, por ter essa oportunidade. A gente sabe que são coisas diferentes, mas que é muito importante a gente gostar também, né, dessas conquistas. Como eu falei, saber aproveitar e comemorar essas pequenas conquistas. Então, eu estou muito feliz com isso também. E no programa de hoje a gente está conversando aqui sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Escolhas e renúncias, né? Então, até falando disso mesmo do programa de esporte, né? Eu lembro que em 2016, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Mundial, né? Eu trabalhava na Rádio Oficina, na Rádio Show, tinha o programa lá, tinha o Brincanagem, tinha o programa de futebol, dava aula, que é uma coisa que eu gosto também, né? Então, assim, eu sou habilitado para dar aula também de técnicas operacionais, já dei aula de locução esportiva e tudo isso eu sou habilitado mesmo, não é uma coisa que às vezes a gente fala isso e tem gente que gosta de desmerecer, né? Como é que ele tá dando aula? Não, eu fui habilitado para isso, fiz o curso, tudo certinho. Então, assim, para curso técnico eu posso dar aula. E aí eu dava aula de mesa de som, de técnicas operacionais, aula de locução esportiva, ensinava a galera a mexer na parte de mesa de som também. Então, assim, era uma coisa muito legal também. Eu gostava muito de dar aula. Tinha lá suas dificuldades, mas também tinha muitos momentos bons, muito aprendizado, apesar de eu dar aula, mas eu também aprendia muita coisa. Então, assim, era uma coisa que eu ia ter que abrir mão, né? Eu tive que abrir mão de ter aquele programa de esporte, ter que abrir mão de ter o Brincanagem, abrir mão de dar aula. Até continuei dando aula, consegui continuar dando aula por um tempo, mas depois, né, as coisas elas foram tendo outro rumo
e eu não pude mais dar aula, né? Mas, naquele momento, eu acreditava que pra mim seria a melhor escolha eu deixar pra trás aquela situação que eu vivia pra ir pra um novo desafio. Então, assim, hoje eu olho pra trás e assim, muita coisa mudou. Muitas pessoas não fazem mais parte da minha vida, que eu não vejo, eu não sei mais onde estão, não sei mais o que fazem, não sei mais nada. Então mudou assim, mudou muito, muito mesmo. E você pode reparar na sua vida, assim, coloca 5, 10 anos pra você ver a diferença de pessoas que fazem parte da sua vida e o tanto que diminui também o seu círculo, né? Então, assim, que nem tem aquela música que fala, né? Faça uma lista de grandes amigos. Então, se você faz a lista, né, daquela galera que você via sempre e que é a galera que você não vê hoje mais. Então, as coisas elas são assim mesmo, né? As escolhas que a gente acaba deixando, né, muita coisa pelo caminho, mas faz parte da vida. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar pra ver se era isso mesmo que você esperava, né? Era isso que você queria, era isso que você esperava, ou não era nada disso que você esperava, e o que você pode fazer pra mudar, ou não dá mais pra mudar, e você tem que se conformar e trilhar e escolher um novo caminho, né? Então, tem coisas que a gente... Naquele momento a gente toma uma decisão que parece que assim, é só uma decisão. Você tá conversando, não, tá bom, é isso que eu quero fazer. Mas a longo prazo aquilo vai impactar de uma maneira muito, né, vai mudar muito a sua vida. Às vezes pro lado bom, às vezes pro lado ruim também. Mas uma decisão nunca é só uma decisão. Uma decisão nunca é só uma simples decisão. Ela sempre vai acarretar um monte de outras coisas que a gente só vai entender a longo prazo. Então, por isso que a pergunta fica, né? Você é feliz com as suas escolhas? Você está feliz com as suas escolhas? Esse foi o nosso tema de hoje. E agora é hora de cansar. Vamos cansar. Vai, vamos lá, demorou. Essa música que eu me lembro do Soft Beat Studio Som. A rádio que tinha lá na Praça de Roseira, na Praça João Papa II. Brincadeira, Papa João Paulo II. É engraçado falar Papa João Praça João Papa, né? É o Soft Beat Studio Som. Chegando pra você aqui na noite da Praça de Roseira. Todo mundo pedindo a música aí, vamos dançar, vamos beijar na boca. Soft Beat Studio Som. Lembrando da adolescer, aqui de repente uma lembrança de adolescência, só pra lembrar dos velhos tempos, né? Pô, era muito legal, também é uma coisa que hoje não tem mais, né? Tipo assim, até tem lá a praça, eu sei que tem uma molecadinha que vai, mas eu não sei se era do mesmo jeito que era quando eu era moleque, entendeu? Porque assim, a gente tinha era uma outra atmosfera, era uma outra época, né? Ainda não tinha celular, até um pouquinho antes, né, de ter o celular, começou a ter celular, mas assim, era aqueles celulares que não tirava foto, era só um SMS, um pouquinho antes nem tinha isso também, celular, era só a galera mais rica mesmo que tinha celular, então foi um pouco antes de ter celular, então foi uma época que, tipo assim, montaram uma rádio na praça, olha aí, só pegava na praça, e ir pra praça era um acontecimento, né, todo sábado, domingo, às vezes a sexta-feira também, no outro dia que tinha que ir pra escola, no domingo, mas... às vezes quando ia no domingo ficava preocupado porque na segunda tinha que ir pra escola, mas queria ficar até tarde na praça. Às vezes lançava uma música assim nas rádios, né, e daqui a pouco o cara chegava com o CD lá e tocava aquela música que ninguém tinha ainda. Falava, como é que o cara conseguiu a música? Comprava aquele CD super caro, porque naquela época, lembra, o CD original era caro pra caramba. Então, tipo, até isso era um negócio bem diferente. Então, assim, era uma época muito diferente, era um momento muito diferente. Pode ser que nem era tão maravilhoso assim, é porque quando a gente lembra da nossa infância, adolescência, a gente lembra com mais nostalgia e parece que era tudo tão mágico, tão legal, tão fodão, talvez nem fosse tanto, mas é que a minha lembrança, a minha saudade, ela é com essa nostalgia carinhosa, né, então, tipo, parecia que era muito mágico aquele rolê praciânico, né, hoje talvez, não sei como que é, né, eu até precisava ir lá um dia pra ver como que tava, assim, mas as coisas mudam muito, né, então, é aquela velha história, né, não volte naqueles lugares que você não vai encontrar o tempo que você viveu, então é isso, mas que dá saudade dá. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, é hora de dar tchau, agradecendo sempre a galera que tá sempre ligada aqui, aos nossos fiéis escudeiros. Eu sempre falo dos fiéis escudeiros porque assim, que tem uma galera que realmente escuta o programa, sabe?
estão sempre ali comigo toda semana, comentando, agradecendo. Ori, legal, escutei o programa, dando sugestão. São pessoas que eu sei que vão estar lá toda semana firme e forte, escutando mesmo Terça Nobre, gostam mesmo do programa, independente de qualquer coisa, elas estão lá firme e fortes. Então por isso que eu gosto de falar dos fiéis escudeiros, que são pessoas que eu sei que realmente vão seguir firme ali escutando Terça Nobre. Obrigado pra todo mundo que tá acompanhando aí os novos episódios, que tá comentando, que tá sugerindo o tema. Fica à vontade, @euribenevento nas redes sociais, se inscreve no canal, comenta aqui também no vídeo do YouTube, que eu vou ler aqui na semana que vem também, beleza? E conforme tiver bastante mensagem, eu vou fazer de novo o momento aquele abraço, mas vamos esperar chegar bastante mensagem. Beleza, galera? Um beijo pra todo mundo, um beijo pra todos os meus amigos, um beijão pra toda a minha família, um beijo pra minha mãe. Te amo, mãe. Fica com Deus. Semana que vem eu tô de volta, Terça Nobre, tamo junto. Valeu! Terça Nobre.